Finalmente venho-vos falar sobre a grande razão que me impulsionou a fazer esta série aqui no YouTube. Não tudo tintim por tintim, porque nunca daria para explicar num vídeo em tão poucos minutos a perda gestacional. É uma situação que varia muito de pessoa para pessoa, conta muito o meio em que nós estamos inseridos, a família, o nosso estilo de vida, todos aqueles alicerces que nós temos à nossa volta para nos apoiar ou não. Eu acho que tudo isso tem bastante influência. Eu não sei se este vídeo vai ficar com uma ou duas partes, porque são processos até demorados. Posso-vos dizer de antemão, ou desde já, que 2 das minhas gravidezes foram de forma natural, ocorreram sem nenhum tipo de tratamento, e uma delas foi através de uma FIV, de fertilização in vitro. Vocês já sabem que eu gravo com luz natural, e neste momento está mesmo um tempo bastante incerto. A primeira gravidez não me vou alongar muito, foi bastante precoce. 2, 3 meses depois de eu ter deixado de tomar a pílula, engravidei, foi bastante rápido. Tive então o meu primeiro positivo. No caso, eu estava a notar falta de período, daí a 3 ou 4 dias depois veio-me sangramento. Não foi uma gravidez evolutiva. Estávamos no início, então não nos alarmámos, nem foi aquela situação que nos tenha abalado. Na segunda vez já teve outro impacto. Já estávamos a tentar há bastante tempo, depois de muitos tratamentos, depois de muitos diagnósticos, finalmente o conseguimos. Salvo erro, eu estava a tomar umas vitaminas e, como vos disse anteriormente, foi então o resultado de uma FIV. Tudo tinha um tempo bastante cronometrado. Aqui nos processos diz, vou-vos ler tal e qual está aqui, está bem? Estimulação do desenvolvimento e manutenção das células reprodutoras femininas, isto é, os ovócitos. Punção dos ovários, quando os ovócitos estiverem maduros, digamos assim, para serem recolhidos, é então feita esta punção dos ovários para recolha, aspiração dos ovócitos, cá está. É efetuada por via vaginal, sob anestesia local ou sedação. No caso, a mim foi por sedação. Foi uma coisa super rápida, mas que tive que ir a bloco. Digamos que uma pequena cirurgia. Depois, recolha de células reprodutoras masculinas, os espermatozoides, e transferência de embriões para o útero. Voltando aqui aos passos, eu escrevi para relatar aqui no canal. Eu não sei até que ponto me vou alongar bastante nas palavras ou não, mas fiz questão de escrever aqui um roteiro porque são de facto bastantes passos e eu tive que ir lá atrás e relembrar muita coisa. Talvez certos pormenorzinhos eu já não me lembre. Nós depois escolhemos a fase da vida em que os queremos utilizar. No caso, nós usámos logo a seguir. Posso-vos dizer que até hoje tem até um embriãozinho congelado, no prazo de 2 anos. Depois, se vocês quiserem continuar a utilizar ou quiserem que aquele embrião fique lá ou fique guardado, têm que assinar um novo consentimento ou uma nova autorização. Chama-se a este documento um consentimento informado. Toda a gente tem que o ler, tem que o assinar. O próximo passo é então informar a data do meu primeiro dia de menstruação. Eles acabam por dar assim uma folhinha com este aspecto. Não vou estar aqui a dar grandes pormenores, e é então a preparação para transferência de embrião criopreservado. O tratamento começa assim: saber exatamente a data da primeira menstruação. Com base nessa data, eles vão marcar então o início do nosso tratamento. E todos os passos são escritos nesta folha. Data da primeira menstruação, contactar o SMER, isto através de um e-mail. À partida, se vocês querem engravidar, já devem estar a tomar o ácido fólico. No caso, eu usei 3 selos, assim na parte da barriga, mais em baixo, mais na parte do útero ou dos ovários, que se chama estradiol. De cada 3 dias, os selos tinham que ser trocados. Isto para a preparação. O segundo passo é fazer então a preparação do endométrio. Passados 2 dias, é então feita uma nova ecografia para, passado aquele tempo de tratamento com o ácido fólico e com os selos, ver como é que está o nosso endométrio. Preparação do endométrio, amadurecimento. Aqui acrescentei uma nova medicação, a progesterona, que era aplicada de forma intravaginal, aplicada de 8 em 8 horas. Este medicamento eu também tive que levar depois, quando foi a transferência do embriãozinho, para aplicar e também, de certa forma, para uma melhor eficácia do tratamento. Aqui tive então que voltar ao edifício São Jerónimo, isto no Hospital de Coimbra mesmo, um edifício específico para a reprodução humana, para fazer então a transferência do embrião, uma vez que todo o meu útero, todo o meu endométrio já tinha sido preparado com a medicação anterior. Depois de fazer este tratamento, então, foi-me dada então uma data para poder fazer o teste ao sangue. Com este processo todo eu fiquei a perceber que os testes normais de gravidez não contavam. Então temos que ter sempre um teste ao sangue feito, isto ao beta-HCG, para saber então se daria certo ou não, ou se era positivo e negativo. Deu então positivo, eu nem queria acreditar. Para mim, aliás, nem era opção perder o bebê. Para mim, eu tinha tido um positivo passado tanto tempo com ajuda, supostamente estava a tomar vitaminas, a ser medicada para que nada acontecesse, eu sentia-me super protegida, então nada faria querer que corresse mal.
Isto para vos precaver, eu sempre tive médicos, tanto a médica de família como a médica que me acompanhava nestes tratamentos em Coimbra. Sempre me disseram até às 12 semanas não ter grandes alegrias, nem contar à família, nem foi sugerido até contar logo à família por causa dessa situação. O que é certo é que eu acabei por contar, pelo menos às pessoas mais próximas, e estávamos mesmo super felizes, como vos disse, estávamos a fazer tudo bem. Chegou então o dia em que eu fui fazer uma nova ecografia para saber se estava tudo bem, para controlar a situação. Eu lembro-me de dizer exatamente estas palavras à médica: por favor, digam que está tudo bem com o meu bebê. E eu deitei-me na maca e eu só estava constantemente a olhar para o ecrã. Quando nós nos deitamos da maca, tem um ecrãzinho, não é? Onde aparece o nosso útero, e eu vi o meu útero e o bebê, e eu só lembro-me de fechar os olhos. Eu naquela altura eu desviei o olhar, não sei porquê, fechei os olhos e só digo assim: doutora, por favor, dê-me boas notícias. Depois ela fez um bocadinho de silêncio e disse assim: ai, Joana, não sei se tenho grandes notícias para lhe dar, infelizmente parece que o coraçãozinho do seu bebê não está a bater. E eu: por favor, doutora, não me diga isso. Calei-me e só deixei ela ver melhor. Ela está a ver melhor e realmente confirmou-se. Eu lembro-me que o pequenino tinha exatamente as medidas certas para aquela altura do mês, estava tudo certo. Portanto, nós presumimos que o coraçãozinho tenha deixado de bater pouco tempo antes de descobrirmos. Por isso, tinha sido uma coisa até recente. Sei que na altura não chorei, depois eu tinha que me vestir e depois passar então para outra doutora ou para o gabinete, sem ser no sítio em que estava a ser observada, e depois passei para uma nova sala de espera, que passava então para a médica para me explicar toda a situação, todos os novos procedimentos, tudo aquilo que ia acontecer. Lembro-me que fiquei sozinha, então aí é que desabei. Eu própria só estava ali a chorar, mais nada estava a existir à volta. Eu não sabia que era possível sentir tanta tristeza nesta vida, ou para mim própria, eu não sabia que era possível sentir o que estava a sentir. É mesmo uma coisa inexplicável. Depois a doutora chamou-me, eu só queria saber tudo. Eu fiz perguntas, mas meio que não estava a ouvir o que ela estava a dizer, então decidi escrever uma coisa ou outra, os tópicos, tudo aquilo mais importante eu sei que eu escrevi. Eu pedi à doutora para escrever, chorava. Lembro-me que foi então falado que eu tinha a opção de escolher entre esperar que o meu corpo libertasse o feto ou ser realmente induzida ao parto. Aliás, nesta última perda eu também tive logo esse discernimento, digamos assim. Como é que eu vou conseguir ficar com um feto ou um bebê morto, o meu filho, dentro de mim durante um tempo? Então eu disse logo: não, doutora, eu quero já fazer isto. Deram-me então um comprimido de preparação lá no hospital e então fui para casa com medicação prescrita, medicação para as dores e também medicação para provocar então o aborto propriamente dito. Em casa eu tinha que fazer então a medicação para a dor, porque supostamente, e foi aquilo que me foi dito, eu ia ter dores que com a medicação ajudavam a acalmar, e depois eram 2 comprimidos debaixo da língua, isto para provocar então a situação toda.